Fala galera, bem-vindos a mais uma análise rápida. No vídeo de hoje a gente vai fazer um embate que tanto vocês estavam esperando aqui no canal, entre os dois carros elétricos, um dos mais baratos do Brasil e também, com certeza, um dos mais queridos do Brasil, sendo aí o Renault Kwid E-Tech, que é um carro da Renault aí que já foi lançado há algum tempo, mas o pessoal ainda curte muito e atualmente leva o título do carro elétrico mais barato do Brasil, tá? Contra ele a gente vai colocar o BYD Dolphin Mini, que é um desafiante novo que acabou de chegar aqui no Brasil, mas já conta com boas especificações e um custo-benefício bem interessante. Claro que não chegou tão barato quanto o pessoal achou, mas sendo a versão top de linha dos modelos internacionais, ele pode dar um caldo e pode brigar bastante bem aí com o Renault Kwid E-Tech. Mas será que ele vale a pena? Ele custa um pouquinho mais, né? Fica agora no vídeo que eu vou explicar tudo sobre isso. E esse vídeo é um oferecimento do corretor Santana, que pode te ajudar a fazer o seguro para o seu veículo de maneira muito mais fácil, prática, tudo pela internet online, de maneira mais fácil, mas também de maneira mais barata e o seguro mais indicado para você. O corretor Santana tem anos de experiência no mercado e ele vai te ajudar a fazer o seguro não só no seu carro, moto, patineta, bicicleta elétrica, mas também se você tiver um veículo a combustão. Todos os contatos estão aqui na descrição, eu utilizo e recomendo o serviço do corretor Santana. Pois é, pessoal, a gente fez aqui no vídeo de hoje uma grande análise e principalmente está com muitos aspectos, são cerca de 30 itens que a gente vai analisar um a um, entre eles são itens bem difíceis de achar na internet ou achar no manual do carro ou de lembrar de ter visto isso no carro, então alguns eu tive que olhar vídeos antigos aqui do canal e de outros canais para poder saber certinho o que eu ia colocar aqui da maneira mais correta possível, tá? Então deu um baita trabalho, vocês já vão ver a tabela que bonita que ficou, mas queria pedir para você agradecer esse trabalho, se inscrevendo aqui no canal e deixando um comentário o que você achou desse vídeo, tá? Realmente a maioria das pessoas que veem os vídeos não são inscritas. E, inclusive, durante essa semana e nos próximos dias vão sair essas análises com outros carros. Então o Dolphin Mini versus todos os outros carros que você pode imaginar. Eu até pensei em fazer uma baita análise com vários modelos, mas vocês vão ver o tamanho da tabela e realmente não seria possível fazer no vídeo com menos de 1 hora. E não é essa a ideia aqui do canal. Então a gente vai fazer hoje o Dolphin Mini versus o Kwid E-Tech e depois, nos próximos dias, o Dolphin Mini versus outros modelos de carros elétricos vendidos aqui no Brasil e até a combustão, se vocês quiserem também. Para não perder isso mais uma vez, se inscreve aqui, vai sair muita coisa legal para vocês, tá bom? Bom, sem mais delongas, está aí na tela para vocês já a tabela completa que eu fiz. E agora calma, que eu vou falar tópico a tópico para vocês qual ganha e qual. Vocês já estão vendo aí, tentei deixar a tabela o maior possível, porque eu sei que muita gente vê do celular e é difícil para ler, mas espero que esteja conseguindo ler tranquilamente. Mas calma que eu vou falar item a item aqui. E depois no final eu vou dar minha conclusão, claro, falando dos preços que vocês já estão vendo aí e falando também qual que eu recomendo, qual que você deve comprar. Você vai sair com tudo isso daqui, tá bom? Realmente, pessoal, a tabela ficou bem bonita, como vocês estão vendo aí. São 29 itens da vez que eu contei aqui. São bastante itens e deu um belo trabalho, mas eu acho que vocês merecem, então a gente traz esse tipo de coisa aqui pra vocês, tá bom? Vamos lá. Pessoal, vou falar alguns detalhes item a item e depois a gente vai comentar a conclusão, depois qual carro ganhou em cada aspecto e qual carro é superior na minha opinião, tá bom? Vamos lá. Pessoal, potência. Potência, quem ganha, obviamente, é o Dolphin Mini, né? Um carro de 75 cavalos. Então é um carro mais potente, tá? Além de mais potência, o Dolphin Mini também tem mais torque, tá? São 11,5 do Kwid E-Tech versus 13,8, quase 14 kg de torque. Então uma diferença considerável, tá? A velocidade, ambos são aí do 0 a 100 prática, na verdade, exatamente igual, né? 130 km por hora, que eles são travados eletronicamente, tá? Muita gente pergunta por que essa trava aí. Primeiro, pessoal, principalmente por causa da bateria, tá? Não exatamente por causa do motor, mas esses carros com bateria menor, eles acabam tendo, sim, uma taxa de descarga não tão grande. E se você colocar ele... Provavelmente esses carros, se tirar o limitador, vão passar de 150 km por hora, mas a bateria vai se degradar. Não só a autonomia do carro vai diminuir, mas a vida útil da bateria também vai diminuir consideravelmente. E aí, vocês vão ver a questão de garantia, já estão vendo aí, isso seria diminuído drasticamente, as marcas não querem isso, tá? Então nesse modelo aqui, os dois travam em 130 km por hora, tá? O 0 a 100 deles é bem parecido, tá? Coisa de 0,3 segundos, na prática você vai ver idêntico o 0 a 100 dos dois carros. Aí o que é estranho, porque um carro tem mais potência e torque e tem o 0 a 100 um pouco maior, né? Então ele é um pouco mais lento. Mas isso pode ser explicado claramente no próximo item, que é o item peso, tá? O Dolphin Mini é relativamente mais pesado do que o Kwid E-Tech. Vale a pena lembrar que esse Dolphin Mini que a gente está comparando aqui é o que tem a bateria maior, que é o próximo item aqui. Então, obviamente, ele vai ter um peso um pouco maior, tá? Talvez o Dolphin Mini com a versão com bateria de 30 kW seria talvez mais leve, próximo aí ao peso do Kwid E-Tech, né? O carro elétrico, geralmente, o maior peso são as baterias. Como o Dolphin Mini tem baterias bem maiores,
ele acaba sendo mais pesado aqui, o que altera também na questão do 0 a 100, tá bom? Vamos continuar para o vídeo não ficar absurdamente longo, né? Bateria a gente sabe, 26,8 para o próprio QuidTech versus 38,8 da bateria do Dolphin Mini. Então, uma bateria bem maior, né? Além de ser lítio ferro fosfato, naquela questão da bateria tipo Blade, tá? Autonomia com a bateria maior, tanto no ciclo PBEV, que a gente fala 186 versus 280, ou seja, praticamente 100 km a mais para o Dolphin Mini. A gente pode ver na prática que ambos, o QuidTech vai passar de 200 km tranquilamente dentro de cidade, tá? E o Dolphin Mini também vai passar de 300 km em grandes cidades sem problema, tá? O ciclo PBEV, que é o ciclo brasileiro do Inmetro, a gente nem precisa falar o quão zoado é, né? Não levem ele a sério, tá bom? Mas é o que as marcas divulgam, tá bom? Lugares, ambos carros são 4 lugares, daquela polêmica aí de 2 bancos só atrás. O QuidTech provavelmente não vai ter uma versão de 5 lugares, até porque ele é um carro bem mais... a largura dele é bem menor, então ele não conseguiria ter, acredito que satisfatoriamente, 3 pessoas atrás, se bem que o Kwid a combustão tem, mas enfim, não deve sair. Já o Dolphin Mini deve ter a versão de 5 lugares, pelo que parece que já foi vazado na mídia aí, tá? Agora, em questão de porta-malas, a gente vê um porta-malas bem maior em relação ao QuidTech, tá? Claro que eu não levarei esses números 100% ao pé da letra, porque a gente sabe que cada marca vai medir de uma forma. Então tem a medição VDA, tem a medição em tamanho líquido, enfim. Mas, de fato, o porta-malas do QuidTech é sim maior do que o do Dolphin Mini, tá? Falando de tamanho também, a gente pode falar das 3 dimensões, que eu não vou ler uma por uma, mas a gente consegue ver claramente que o Dolphin Mini é maior em comprimento, maior em largura, maior em altura e principalmente é maior em entre-eixos, tá? Então são 8 centímetros, o que é bastante coisa para entre-eixos, ou seja, o Dolphin Mini com certeza tem um espaço interno, principalmente para o banco traseiro, muito superior ao do QuidTech, tá? Então isso é uma coisa legal para quem quer levar muitas pessoas no banco de trás, ou 2 pessoas só, né, que pode ir em ambos os carros, mas elas vão com bem mais conforto no BYD Dolphin Mini, tá? Continuando, a questão do recarga C, que é aquela recarga lenta que você... lenta entre aspas, né, que você pode ter na sua casa, ou até aquele tipo de recarga que você acha em shopping com grande facilidade em vários locais do Brasil. São recargas praticamente iguais, tá? Claro que o QuidTech tem uma leve vantagem de 400 watts, mas isso vai ser quase nulo no dia a dia, tá? Então, sim, o QuidTech leva uma diferença aqui, mas ambos têm potências de praticamente 7 kW. Aqui é a carga aqui, nessa questão de 7, 6,6, é aquela famosa carga em bifásico, tá? Nenhum dos carros tem o carregador trifásico, como alguns modelos da categoria superior já vão ter, tá? Recarga DC, que é o carregamento turbo mais rápido que os carros conseguem levar, 30 kW para o QuidTech e 40 kW para o Dolphin Mini, tá? No final eles vão ter provavelmente uma recarga praticamente igual, ambos vão demorar cerca de 1 hora para carregar suas baterias em carregamento turbo, mesmo o Dolphin Mini aceitando mais potência, como ele tem uma bateria maior também, como a gente consegue ver aqui, ele acaba tendo, então ele como tem mais bateria e aceita mais potência, acaba dando elas por elas, tá? Ambos vão demorar provavelmente em torno de 1 hora para recarregar até 100%, tá? Freios a discos dianteiros, ambos têm disco ventilado, tá? Na frente, mas na questão dos freios a discos traseiros, enquanto o QuidTech tem tambor na traseira, o Dolphin Mini tem disco sólido, tá? Então é um pouco superior aqui. Claro que provavelmente ele tem esse disco sólido justamente pelo peso maior do carro, né? Então são 300 e poucos quilos a mais, então ele vai precisar ter um freio provavelmente um pouquinho melhor. Mas isso não quer dizer que ele vai frear melhor, mas talvez vai resistir melhor à fadiga, né? Então numa descida de serra ou até em várias frenagens sucessivas, provavelmente o Dolphin Mini vai sair um pouquinho melhor, né? Lembrando que o carro elétrico ainda tem o freio motor elétrico, que é bem forte nos carros aqui, tá bom? Partindo agora para a questão de roda, o Dolphin Mini tem 16 polegadas de roda contra 14 do QuidTech. Então rodas maiores em tese são melhores, tá? Aqui em questão de pneu, tá? A gente sabe que ambos os carros usam pneu de largura 1,75, ou seja, eles têm a mesma largura de pneu. Já o caso do QuidTech, ele tem um pneu maior, né? 70, então ele é mais alto do que o do Dolphin Mini. Mas o Dolphin Mini, em comparação, tem um pneu, uma roda um pouco maior, tá? Então o conjunto vai ficar bem equivalente, na minha opinião, mais tendendo para beleza e para o desempenho o carro da BYD e mais tendendo um pouco para o conforto o carro da Renault. Então fica elas por elas, na minha opinião. Tem essa questão da polêmica também dos pneus, tá, pessoal? Que eu sinceramente acho uma bobeira, pelo menos é a minha opinião. A questão de trocar... Ivan, mas você não acha esse pneu para comprar? Galera, eu acredito que, sinceramente, se você tiver que trocar e botar outro pneu, acho que a maioria das pessoas que eu conheço não faz ideia de qual é o pneu original do carro que elas têm atualmente. Então, algumas pessoas me falaram, Ivan, a BYD vai negar a garantia se você trocar o pneu do tamanho do carro. Pô, em sã consciência, galera, vocês acham mesmo que uma marca vai poder negar a garantia? Porque você trocou um pneu de um carro que a própria marca não tem? Isso se a marca não tiver, né? Se a BYD não tiver.
Bom, eu não estou por dentro se a garantia realmente vai ser negada ou não para você trocar o pneu, mas eu acho difícil alguma marca em sã consciência fazer esse tipo de coisa, né? Mas enfim, não estou inteirado nesse assunto. Eu acho sinceramente uma bobeira, né? Eu trocaria o pneu, inclusive meu carro atual, eu peguei ele tem 3 anos, desde do primeiro mês que eu peguei ele, eu troquei o pneu e nunca tive problema, botei um pneu um pouco mais largo, pouca coisa, mas sim, um pouco diferente, tá? Enfim, essa é a minha opinião aqui. Ambos carros têm airbags, 6 airbags, então são os melhores da categoria, se eu não me engano. Na maior parte dessa categoria vão ser 4 airbags, então são carros relativamente seguros, tá? Outra coisa também é a questão da multimídia. Só falando aqui, galera, em questão de airbags, eu poderia ter colocado aqui também a questão dos testes, né? Crash test. Mas, se eu não me engano, o Dolphin Mini ainda nem tem, tá? E o Quid Tech eu não sei se tem, não sei quantas estrelas ele ganhou. Mas vale a pena lembrar que esses testes são bem polêmicos. Tem carros aí que tem testes com muito ruim, depois eles refazem o teste e melhora. Ou que é bom, depois refaz o teste e piora. Então não levaria 100% a sério. Claro que assim, é um indicador, então se o carro ganhou 5 estrelas, tudo indica que ele vai ser um bom carro, um carro seguro. Mas eu não vou colocar aqui para ser um pouco mais justo, tá? Tem uma coisa mais palpável. 6 airbags já demonstra que o carro tem uma segurança bem legal, tá? Questão de multimídia, ambos têm multimídias touchscreen, telas de LCD, mas o multimídia do Dolphin Mini é relativamente maior, tá? E também bem mais moderno comparado ao do Quid Tech. Ajuste de banco, vale a pena lembrar que o ajuste de banco do Quid Tech é um ajuste manual, ele tem sim, mas é manual. Já do Dolphin Mini são bancos elétricos, tá? Pelo menos o do motorista é um banco elétrico, tá? Distância do solo eu botei aqui 16,6 centímetros contra 11 centímetros. Isso é um número bem complicado, pessoal, porque no site da Renault, eu procurei muito esse dado, no site da Renault tá falando que a distância do Quid Tech do solo é uma distância distância do solo, só fala assim. Já no site da BYD tá a distância mínima do solo. Então eu não sei quais parâmetros eles utilizaram, é difícil saber exatamente, mas eu coloquei aqui o que estava lá, mesmo um sendo distância e outro distância mínima, na minha opinião parece ser a mesma coisa. Mas, olhando os dois carros, não acho que é tanta diferença assim, tá? Aqui é 1/3 o carro mais alto, mas sim, o Renault Quid Tech é mais alto do que o Dolphin Mini, tá? Então esses números sim, não sei se você pode levar ao pé da letra, mas de fato eu deixei eles aqui porque sim, o Quid Tech é um carro mais alto, tá bom? A CC, que é o controle de cruzeiro automático, nenhum dos dois carros vai ter, adaptativo, perdão, não automático, né? Aquele que quando você coloca 100 km por hora, por exemplo, e vai se aproximando do carro que está na sua frente, o seu carro vai diminuindo a velocidade, né? Ele vai se adaptando para o carro que está na frente para ele não bater. Esses carros, o Dolphin Mini eu sei que tem controle de cruzeiro, mas não é adaptativo, e o Quid Tech, se eu não me engano, nem tem controle de cruzeiro, tá? Mas eu só decidi colocar só os controles de cruzeiro adaptativos aqui e nenhum dos dois vai ter, tá? Piloto, painel do piloto, que é justamente o velocímetro, o painel ali. Ambos são painéis digitais e bem pequenos, né? E é engraçado que eles são bem parecidos nas suas construções. Ambos têm uma telinha LCD bem pequena no meio, provavelmente ali coisa de 2, 3 polegadas em ambos os casos. E nas duas laterais eles têm umas telas de cristal líquido, na verdade nem é cristal, né? É umas telas digitais assim, bem mais simples e praticamente aquelas telas TFT mais antigas, só para mostrar alguns parâmetros. Eu particularmente acho mais bonita e mais interessante a do BYD Dolphin Mini, mas ambas têm uma concepção idêntica praticamente, tá bom? Então tem essa questão aqui. Outra coisa é o ajuste do volante, pode parecer bobeira, mas para muitas pessoas isso faz falta, inclusive vocês mesmos me deram esse feedback em vários vídeos aqui e decidi colocar esse item aqui, tá? O BYD Dolphin Mini tem ajuste de altura e profundidade, são ajustes manuais, obviamente não é elétrico, né? Só carro de luxo tem isso elétrico, mas ele tem sim, tanto de altura quanto de profundidade, tá? Já o Quid Tech não tem nenhum ajuste. Isso mesmo, eu conferi essa informação, ele não tem. Então o volante do Quid Tech ele é travado, ele não tem ajuste de altura nem de profundidade, e é isso aí. Você só pode mexer no banco, tá bom? Falando de garantia do carro, atualmente, tá? São garantia de 3 anos ou 100 mil quilômetros rodados para o Quid Tech. E já o Dolphin Mini são 5 anos ou 500 mil quilômetros para o carro, tá? Em ambos os casos aqui a gente vai ter redução sim, e vai ter toda aquela polêmica, tá? De redução para uso comercial, em ambos os casos aqui, eu não vou citar exatamente isso, mas eles têm reduções. E também aqui a gente tem alguns itens do carro que acabam não estando inclusos nesses 5 anos, por exemplo, da BYD, com a central multimídia que só vai ter 3 anos de garantia, tá? E alguns outros itens, mas aí são tantos itens, tanto da BYD quanto do Renault Quid Tech, que eu decidi colocar só a garantia total do carro e da bateria, que vocês vão ver aqui em breve, e não itens especificados, tá bom? Então, garantia da bateria são 8 anos ou 120 mil quilômetros do Quid Tech contra 8 anos e sem limite de quilometragem para a BYD, tá? Isso aqui é legal porque 120 mil quilômetros em 8 anos
é bem palpável, né? 3 anos, 100 mil quilômetros você provavelmente não vai fazer, e 5 anos e 500 mil quilômetros também acho que ninguém vai fazer. Então aqui, beleza, nas duas de cima, por mais que a BYD tenha mais garantia, mas a garantia da bateria, acho que 8 anos você pode conseguir fazer 120 mil quilômetros, então acho que poderia ser um pouco maior, né? Então a da BYD, na minha opinião, leva uma boa vantagem aqui na questão da garantia da bateria dos seus carros, tá bom? E aí, a gente pode falar também um pouco aqui dos preços, né? Obviamente, o Renault Kwid Tech está bem mais barato, cerca de 15 mil reais mais barato do que o Dolphin Mini, tá? E aí eu vou colocar aqui agora para vocês verem todos os pontos, quem ganhou cada item um a um certinho, tá? Então, ganhador, BYD ou a Renault, dependendo de cada item, e também alguns itens que tem o tracinho são os itens que são empate, tá bom? E aí, como é que a gente coloca? Aqui tem um contador, né? Cada um ganhou em quais itens, tá? Então, o placar ficou o seguinte, a BYD ganhou em 16 itens, o Renault, o BYD Dolphin Mini, tá, pessoal? Botei aqui o BYD só. E a Renault ganhou em 6 itens, tá? Então 16 BYD, 6 Renault e 7 empates, tá bom? Pessoal, a gente nunca vai conseguir fazer um comparativo 100% justo, porque para algumas pessoas podem ter validades maiores. Então, por exemplo, tá? A gente vê aqui que o Dolphin Mini tem um espaço interno bem maior, tá? Do que o Kwid Tech, mas ele tem um porta-mala maior. E aqui cada um vai valer um ponto. Só que, por exemplo, você é uma pessoa que carrega muitas pessoas atrás do seu carro, precisa ter um espaço interno maior. Então, para você faz muito mais sentido o espaço interno do que porta-mala. Então, os números frios aqui não quer dizer muita coisa exatamente, tá? Não vai ser 100% justo, porque cada pessoa vai ter uma demanda diferente e vai ter, por exemplo, para mim vale muito mais ter um porta-mala maior do que ter um espaço interno maior, ou ao contrário. Acho que deu para entender aqui, né? Ou, não, eu preciso de autonomia muito maior, 280 km, ou então, não, eu só 180 tá bom para mim e eu quero um carro mais barato. Então isso vai ser de cada pessoa, tá bom? Mas o placar total ficou dessa forma, tá? Mostrando claramente que o BYD Dolphin Mini é um carro bem superior ao Kwid Tech, tá bom? E aqui eu coloquei os principais itens que cada carro tem de vitória, tá? Que eles são melhores que os outros. Então, BYD, que quando você deve escolher um BYD para você? Se você valorizar mais torque e potência, o BYD tem mais torque e potência, tá? Mesmo tendo o 0 a 100 um pouco inferior, mas com certeza não coloquei aqui, mas o 0 a 50 do Dolphin Mini vai ser bem melhor, tá? Do que o do Kwid Tech, mas ele tem sim mais torque e potência. Então, se você valoriza isso, o Dolphin Mini pode ser uma melhor escolha para você. Ele também tem mais bateria e autonomia, então se você precisa de mais bateria e autonomia, o Dolphin Mini também vai ser uma versão muito superior, porque ele tem 100 km a mais, 1/3 a mais de bateria, bastante coisa, tá? Não só de bateria, mas de autonomia também refletida. Além disso, ele tem maior tamanho, tá? O carro em si é um pouco maior e tem mais espaço interno. Então, se você quer um carro um pouco maior e um espaço interno maior, faz sentido você olhar o Dolphin Mini, tá? E também, obviamente, ele vai ter uma garantia superior, tá? Tanto em garantia do carro em geral, que é bem superior, são quase o dobro da autonomia, da garantia do carro, e também da garantia da bateria, que embora sejam ambos 8 km, o Dolphin Mini ele não tem quilometragem, então se você roda muito, ele vai ser uma opção melhor para você, tá? Já em questão das vitórias do Renault, o que o Renault vai ser superior? Ele tem um porta-malas maior, então se você precisa realmente de porta-mala, ele é um carro melhor para você. Ele tem uma altura maior do solo, como eu disse, isso aqui não vai refletir 100%, não é tão mais alto assim, mas sim, ele é mais alto do que o Dolphin Mini, então se você precisa de um carro mais alto, para algum tipo de terreno que você usa no dia a dia, ele vai ser um carro melhor para você, tá? E em último caso, ele é um carro que tem um preço também maior, né? Isso sim é muito importante na minha opinião, são 15 mil reais a menos, é uma boa diferença e realmente são esses os fatores positivos e negativos de cada carro aqui. Bom, agora em tela cheia eu queria falar o seguinte com vocês. Pessoal, eu coloquei dados totais aqui, mas tem algumas coisas que vão variar muito, tá? Por exemplo, a gente pode falar, Ivan, esses carros, quais deles vão entregar o carregador portátil ou o wallbox? Galera, não quis colocar aqui porque isso é variável, tá? Tanto a Renault quanto a BYD dão promoções aí que eles colocam ou tiram a questão do carregador portátil. Então, é difícil eu colocar aqui porque daqui a pouco eles podem fazer uma promoção e dar um carregador portátil, uma marca ou outra, e aí não faria sentido eu colocar aqui como benefício. Você vai ter que ficar ligado nas promoções de ambas as marcas, principalmente em relação de preço e de brinde, que como por exemplo o wallbox e o carregador portátil, tá? E preço também, como eu falei, aqui a gente está falando de 115.800 para o Dolphin Mini e 99.990 para o Kwid Tech, mas esses preços podem mudar a qualquer momento, tá? A própria Renault, esse carro já chegou a custar 150 mil reais, agora ele caiu para 99.990. O Dolphin Mini está 115.800, mas pode ser que ele ganhe algum bônus, inclusive eu ouvi rumores de promoção também da BYD, que ele chega aí por 110, 105, no próprio lançamento estava custando 105 mil
R$5.800. Então era coisa de 5 mil só de diferença pro Kwid Tech. Então você tem que ficar ligado nas atualizações. Eu passei um panorama geral e você pode escolher nos pontos fortes de cada carro qual que vai ser o mais adequado para você. Lembrando, pessoal, a gente vai tentar soltar comparativos diferentes de outros carros do BYD Dolphin Mini aqui no canal, então você tem que estar inscrito para você não perder quando sair esse tipo de coisa aqui. Vai sair nos próximos dias já, tá bom? Pessoal, basicamente esse foi o vídeo. Se inscreva no canal para não perder novidades como essa que você acabou de ver, bem interessante, exclusiva aqui do nosso canal. Um forte abraço e até a próxima.